No momento em que meus pais sorriram e me disseram para sair, eu soube que aquilo não tinha a ver com amor. Era uma questão de timing. Eu acabara de me formar. Meu diploma ainda estava quente em minhas mãos quando minha irmã entrou na sala de estar do meu avô como se já fosse dona do lugar e disse, quase alegremente, a casa agora está no meu nome. Você deveria começar a arrumar suas coisas. Sem gritos, sem raiva, apenas sorrisos, como se estivessem me fazendo um favor. O que eles não perguntaram foi o que eu já havia feito silenciosa, legal e deliberadamente. Eles assumiram que eu ainda era a mesma Harper que sempre recuava, que engolia o desconforto para manter a paz, que nunca lutava por espaço dentro da própria família. Então, quando saíram naquele dia, confiantes e relaxados, pensaram que a decisão era definitiva. Pensaram que eu desapareceria como sempre havia acontecido. Eles não tinham ideia de que, semanas antes, eu havia feito um movimento que mudaria tudo, especialmente no domingo em que voltaram com os carregadores. Certos de que já tinham vencido. Aprendi a ocupar menos espaço muito antes de entender o porquê. Na minha família, o amor nunca era algo que se pedia. Era algo que se conquistava ou, mais precisamente, algo que caía onde queria. Meus pais, Robert e Linda, diziam a qualquer um que perguntasse que tratavam suas filhas de forma igual. E, no papel, talvez acreditassem nisso, mas na vida real, a igualdade se dissolvia nos pequenos momentos que nunca entravam nas histórias da família. Minha irmã mais nova, Emily, tinha uma forma de preencher qualquer ambiente sem esforço. Se ela estava chateada, a casa se ajustava ao seu humor. Se queria algo, era discutido imediatamente, cuidadosamente, como um problema a ser resolvido. Quando eu queria algo, a resposta era diferente. Harper, você é madura. Entende, minha mãe dizia, já meio virada para Emily. Você é independente, meu pai acrescentava. Não precisa tanto. Então, aprendi a não precisar. Aprendi a acenar quando os planos mudavam de última hora. Aprendi a sorrir quando as conquistas da Emily eram celebradas mais alto, mais tempo, com mais orgulho. Aprendi a aceitar elogios silenciosamente e decepções ainda mais silenciosamente. Com o tempo, ficou mais fácil não pedir nada. Pedir esperançosa geralmente levava a ser lembrada do porquê não deveria. Do lado de fora, parecíamos uma família normal. Jantares de fim de semana, fotos de feriados, aquele tipo de família que os vizinhos descrevem como unida. Mas dentro de casa, a atenção fluía em uma única direção, e eu aprendi a sobreviver com os restos dela. Eu não era abusada. Não era completamente ignorada. Eu simplesmente era esquecida. E, de alguma forma, isso tornava tudo mais difícil de explicar, até para mim mesma. O único lugar onde eu não me sentia assim era na casa do meu avô. George Miller morava em uma pequena cidade costeira, em uma casa que nunca tentou impressionar ninguém. As tábuas da varanda rangiam nos mesmos lugares sempre. O ar sempre cheirava levemente a sal e pinho. À noite, se você escutasse com atenção, podia ouvir o mar, constante e paciente. Quando eu estava lá, ninguém me apressava. Ninguém me comparava. Ninguém dizia que eu era de mais ou de menos. Meu avô me ouvia quando eu falava, não por educação, mas intencionalmente, como se minhas palavras importassem simplesmente por serem minhas. À medida que ele envelheceu, comecei a ir com mais frequência. No começo, eram pequenas coisas, pegar mantimentos, levá-lo a consultas, ajudar a organizar correspondências. Depois, tornou-se mais. Administrar contas quando ele começava a esquecer datas, sentar com ele em tardes silenciosas quando a casa parecia parada demais. Eu aparecia não porque alguém me pedisse, mas porque era natural, porque naquela casa eu não precisava conquistar meu lugar. Meus pais e Emily também visitavam, mas principalmente nos feriados ou quando havia algo a ser discutido. Percebi a diferença, mesmo sem conseguir nomeá-la ainda. Dizia a mim mesma que famílias eram complicadas, que cada um demonstrava amor do seu jeito, que manter a paz valia o preço. Quando terminei a escola e atravessei o palco da formatura, meu avô já havia partido. Mas a casa dele continuava sendo o último lugar onde eu realmente me sentirá vista. E eu ainda não percebia o quanto isso importava, nem quão rápido minha família tentaria tirar de mim aquela sensação. Depois da minha formatura, nada mudou de imediato, e isso, mais do que tudo, deveria ter me alertado.
Eu permaneci na casa do meu avô, dizendo a mim mesma que merecia um momento para respirar. Voltei ao trabalho. Desempacotei minhas caixas lentamente. Tentei deixar o silêncio se assentar sem questioná-lo. Mas famílias como a minha não permanecem quietas por muito tempo, não quando há algo a ganhar. A primeira pergunta veio da minha mãe. Então, Harper disse ela uma noite ao telefone, com um tom casual, ensaiado de certa forma, você já pensou no que vai fazer com a casa? Lembro de estar na cozinha, olhando para o mesmo ponto no balcão enquanto ela falava. Ela não perguntou como eu estava me sentindo. Não mencionou minha formatura, apenas a casa. Ainda estou resolvendo as coisas, respondi cuidadosamente. Bem, respondeu ela, é muita responsabilidade para uma pessoa só. Impostos não são baratos. Manutenção também não. Só nos preocupamos com você. Só nos preocupamos com você. Soava gentil, razoável, quase carinhoso, e se tivesse parado ali, talvez eu tivesse acreditado. Mas não parou. Alguns dias depois, meu pai ligou. Ele não era tão sutil. Sabe, Harper, disse Robert, limpando a garganta do jeito que ele fazia quando achava que estava sendo prático, seu avô trabalhou muito por aquele lugar. Você não vai querer se sobrecarregar e cometer erros. Que tipo de erros? Perguntei. Ah, você sabe, respondeu rapidamente, atrasar pagamentos, deixar as coisas desandarem. Seria uma pena. Uma pena para quem? Perguntei. Ele não respondeu. Depois veio a Emily. Ela começou a aparecer sem avisar, sempre com uma desculpa que parecia inofensiva. A mãe disse que deixou um suéter aqui. Só queria pegar uma coisa. Acho que esqueci. Eu estava na área. Cada vez que ela atravessava a casa, era como se estivesse memorizando cada detalhe. Seus olhos demoravam nos corredores. No quarto extra, na pequena escrivaninha onde eu mantinha papéis empilhados, organizados, mas não classificados. Você ainda cuida de todas as contas sozinha? Perguntou uma tarde, encostada no batente da porta, sorrindo. Luz, água, seguro, essas coisas. Só estou curiosa. Eu dizia a mim mesma para não interpretar demais. Mas sempre interpretava. E interpretar nunca havia me feito bem. No passado, geralmente acabava com alguém me dizendo que eu estava sendo dramática. Mas os comentários continuavam. Não seria justo uma pessoa cuidar de tudo. Eu não faria isso. Ele permitiria. Seu avô teria querido que fosse compartilhado. Somos família. As coisas deveriam ser simples. Usavam palavras como justiça e união, envolvendo cada frase com tanta preocupação que desmontá-las parecia quase rude. Por um tempo, deixei que funcionasse. Sorria. Assentia. Dava respostas vagas que soavam cooperativas sem prometer nada. Mas por dentro, algo parecia errado. O que finalmente quebrou minha negação não foi uma única conversa. Foi uma memória. Anos antes, eu tinha visto meus pais pegar dinheiro emprestado de um parente para algo que chamavam de temporário. Prometeram pagar rápido. Quando o tempo passou e o assunto voltou à tona, a história mudou. O parente passou a ser difícil, ingrato, obcecado por dinheiro. Lembrei-me de como a narrativa mudava com tanta facilidade e de quão rápido todos concordavam em esquecer a promessa original. Naquela noite, sentei sozinha na sala de estar, ouvindo a casa se acomodar ao meu redor. Revivi cada conversa recente, o timing, os sorrisos, a forma como a preocupação sempre parecia voltar para a questão da posse. Não parecia mais coincidência. Parecia preparação. Pela primeira vez na vida, não afastei aquele sentimento. Não me disse que estava imaginando coisas. Não tentei ser a fácil. Em vez disso, me fiz uma pergunta que nunca havia feito antes, e se, desta vez, eu não esperasse para ver até onde poderia chegar? E, assim que esse pensamento se fixou, percebi outra coisa. Algo que apertou meu estômago com uma estranha mistura de medo e clareza. Se minha família acreditava que tinha direito àquela casa, eles não iam pedir permissão para sempre. Eles iam decidir. Na manhã seguinte a esse pensamento, fiz uma longa pausa para o almoço e não disse a ninguém para onde estava indo.
Vesti-me como se fosse um dia normal de trabalho. Nada que sugerisse medo ou urgência. Se alguém perguntasse, eu diria que estava resolvendo umas coisas. Essa foi a primeira regra que me impus: nada na minha vida mudaria na superfície. Se minha família achasse que eu estava parada, eles se aproximariam e eu precisava que estivessem perto o suficiente para cometerem um erro. O escritório de advocacia era silencioso, escondido entre uma clínica odontológica e uma pequena contabilidade no centro. Sem placa chamativa, sem drama, apenas uma placa de latão na porta com os dizeres: Michael Turner, advogado especializado em imóveis e trusts. Ele não me interrompeu quando falei. Não me apressou. Contei-lhe tudo: meu avô, a casa, minha família, o interesse repentino, a linguagem que estavam usando. Falei mais do que esperava. Quando finalmente parei, senti a garganta apertada, como se tivesse prendido a respiração sem perceber. Michael recostou-se na cadeira e cruzou as mãos. O que você está descrevendo, disse calmamente, não é incomum. Aquela frase sozinha me fez sentir menos sozinha do que havia me sentido em semanas. Ele explicou como situações como a minha geralmente se desenrolam, como famílias convencem a si mesmas de que têm direito a algo simplesmente porque decidiram que faz sentido, como atrasos e hesitação trabalham a favor de quem está disposto a agir primeiro e pedir desculpas depois. Se acreditam que a propriedade é deles, disse ele, não vão esperar permissão para sempre. Ele me guiou pelas minhas opções, não apenas pelo que era possível, mas pelo que era realista, o que poderia ser contestado, o que não poderia, o que criava clareza e o que criava brechas. Quando explicou sobre um trust irrevogável, ouvi atentamente. Não era dramático. Não era rápido. E, uma vez feito, não podia ser desfeito por impulso. A casa, as contas restantes, tudo pelo que meu avô havia trabalhado poderia ser colocado em um lugar onde não pudesse ser reinterpretado silenciosamente mais tarde. As pessoas assumem que silêncio significa incerteza, disse Michael. Na realidade, muitas vezes significa preparação. Não hesitei. O próprio processo de documentação parecia quase anticlimático. Sem vozes levantadas. Sem discurso sobre justiça ou traição. Apenas assinaturas, datas e explicações claras sobre o que cada página significava. Fiz perguntas. Tomei notas. Li tudo 2 vezes. Quando terminou, Michael deslizou uma pasta fina sobre a mesa na minha direção. Isso não parece poderoso, disse, mas é. Saí para a luz do sol, sentindo-me mais leve e mais pesada ao mesmo tempo. Mais leve porque havia feito algo. Mais pesada porque sabia que não havia volta. Não apenas legalmente, mas emocionalmente. Não contei nada aos meus pais. Não avisei Emily. Não mudei meu tom quando ligaram. Não alterei minhas rotinas. Continuei respondendo mensagens. Continuei sorrindo nos jantares de família. Continuei interpretando o papel que esperavam, a Harper quieta, complacente, que nunca causava problemas. E eles acreditaram. Na verdade, a confiança deles só cresceu. Os convites para jantar tornaram-se mais frequentes. As conversas ficaram mais suaves. Minha mãe falava sobre tradições familiares como se de repente voltassem a ser importantes. Meu pai mencionava como seria bom se todos pudessem se reunir agora que a escola tinha acabado. Emily brincava sobre reformas que faria se a casa fosse dela, observando meu rosto atentamente quando dizia isso. Eu não dava nada a eles. Sem discussões, sem garantias, sem promessas. Por trás das cenas, comecei a documentar tudo. Datas, mensagens, a forma como as perguntas eram feitas. As suposições surgiam casualmente nas conversas. Eu não os confrontava. Não precisava. Só precisava de um registro claro caso eles ultrapassassem o limite. E, eventualmente, ultrapassaram. O primeiro sinal não foi um grito ou acusação. Foi urgência. Minha mãe ligou numa tarde, a voz tensa com algo que soava como preocupação, mas carregava uma ponta que eu nunca tinha ouvido antes. Precisamos conversar em breve, disse. Sobre a casa. Não pode esperar. Minutos depois, Emily mandou uma mensagem. Vamos passar aí neste fim de semana. É mais fácil explicar pessoalmente.
Fiquei olhando para o celular por um longo instante antes de colocá-lo virado para baixo na mesa. Naquele momento, eu já sabia exatamente o que eles planejavam. Achavam que meu silêncio significava medo, que a hesitação era fraqueza, que, por eu sempre ter recuado antes, faria isso de novo. Eles acreditavam que a decisão já estava tomada. E eu deixei que acreditassem. Porque, quando apareceram sorrindo, confiantes e preparados, o verdadeiro desfecho já estava selado semanas antes e eles caminhavam direto para ele. A partir daí, minha família se tornou agradável. Não calorosa, não carinhosa, apenas deliberadamente agradável, como pessoas que acreditavam que a parte difícil já havia acabado e agora esperavam que a cooperação acompanhasse. A mudança foi sutil o suficiente para que, se eu contasse a outra pessoa, pudesse soar como progresso. Para mim, soava como um alerta. Minha mãe começou a ligar com mais frequência. Não para saber como eu estava. Ela nunca fora boa nisso. Mas para relembrar. Você se lembra dos verões que passamos juntas? Disse uma noite, a voz mais suave do que o usual. Costumávamos ser uma família tão unida. Unida, pensei. Significava quieta e obediente. Meu pai seguiu com praticidade disfarçada de preocupação. Você parece cansada ultimamente, Harper. Está conseguindo dar conta de tudo sozinha? Sozinha, como se a casa não fosse minha, como se eu já fosse temporária. Emily foi a mais ousada. Parou de fingir que suas visitas eram acidentais. Um dia, apareceu com café e percorreu a casa como uma convidada que permanecerá tempo suficiente para se sentir no direito de decidir. Este quarto seria um ótimo escritório, disse casualmente, olhando para o quarto extra e para a varanda. Eu reformaria o corrimão, deixaria mais moderno. Ela observava meu rosto atentamente, procurando resistência. Eu não ofereci nenhuma. Parece bom, respondi levemente. O alívio em seu rosto foi instantâneo e revelador. Percebi então o quanto meu silêncio estava fazendo o trabalho deles por eles. Eles preenchiam o vazio com suposições, planos, certeza. Cada resposta calma que eu dava parecia convencê-los de que estavam certos em seguir em frente. Os convites para jantar continuaram, mais frequentes, mais insistentes. Você deveria passar aqui neste fim de semana, disse minha mãe. Só nós 4. Eu fui. Ouvi. Sorri. Interpretei a versão de mim mesma que eles esperavam, a filha que nunca contestava, a irmã que não competia. Mas eu percebia tudo. Notei como as conversas sempre voltavam à logística. Com que frequência Emily usava a palavra nós. Como meus pais falavam em conclusões, não em perguntas. Precisaremos pensar no seguro. Provavelmente devemos atualizar alguns registros. Vai ser mais fácil quando tudo estiver em um só nome. Um só nome. Não o meu. Anotei tudo quando cheguei em casa. Datas, frases. A forma como minha mãe evitava olhar para mim ao dizer certas coisas. O jeito como o tom do meu pai mudava quando eu não concordava imediatamente. O sorriso de Emily um segundo atrasado, como se estivesse ensaiando confiança em vez de realmente senti-la. À noite, eu percorria a casa lentamente, tocando coisas familiares, o corrimão que meu avô mesmo havia consertado, a pequena rachadura no azulejo da cozinha sobre a qual sempre brincávamos. Eu dizia a mim mesma para não ficar sentimental. Sentimento deixava as pessoas descuidadas. Eu precisava permanecer lúcida. A pressão aumentava silenciosamente. Realmente deveríamos resolver isso logo, disse minha mãe durante outra ligação. É melhor para todos, acrescentou meu pai depois. Melhor para todos, na linguagem da minha família, geralmente significava mais fácil para eles. Então, na tarde de sexta-feira, o tom mudou. Minha mãe ligou, a voz mais tensa do que antes. Precisamos conversar, disse, sobre a casa. Não pode esperar. Antes que eu pudesse responder, meu telefone vibrou com uma mensagem de Emily. Vamos passar aí domingo. É mais fácil explicar pessoalmente. Explicar, não discutir, não perguntar. Não respondi de imediato. Coloquei o celular na mesa e fiquei na cozinha, ouvindo o zumbido silencioso da geladeira. Lá fora, o vento do mar aumentava, fazendo o sino da varanda tilintar suavemente. O som me ancorava.
A essa altura, não restava confusão em mim, apenas clareza. Eles não vinham para conversar. Vinham para me informar. Acreditavam que silêncio significava rendição, que minha calma significava concordância, que, porque eu não havia lutado antes, não lutaria agora. Eu deixei que acreditassem nisso. Na noite de sábado, mal dormi. Não por medo, mas porque minha mente não parava de se mover, repetindo conversas, conferindo detalhes, garantindo que cada peça estivesse onde precisava estar. Separei roupas limpas. Coloquei meu celular no silencioso. Deixei os documentos importantes exatamente onde poderia alcançá-los. A manhã de domingo chegou cinza e imóvel, com aquele tipo de silêncio que parece deliberado. Preparei café. Fiquei na varanda, observando a estrada, não para ver se eles viriam, mas para ver quão confiantes estariam quando chegassem. A manhã de domingo chegou sem drama. Sem tempestade, sem vento repentino, apenas um céu cinza uniforme sobre o mar, como um suspiro contido. Fiquei na varanda com uma xícara de café esfriando nas mãos, observando a estrada como se soubesse exatamente o que estava por vir. Não estava nervosa. Isso me surpreendeu. Sentia-me firme, como se tudo que pudesse ser decidido já tivesse sido decidido, só não por eles. O som de pneus rangendo sobre o cascalho chegou antes mesmo de eu ver o carro. Então ele apareceu no fim da entrada, familiar e confiante, seguido por um segundo veículo que eu não reconheci, um caminhão de mudança. Minha mão apertou levemente a xícara, mais por descrença do que por medo. Então era assim que eles estavam certos. Emily saiu primeiro, de óculos escuros, sorrindo como se fosse uma celebração em vez de uma expulsão. Meus pais vieram logo atrás, lado a lado, do jeito que sempre faziam quando acreditavam estar unidos do lado razoável das coisas. Emily nem se deu ao trabalho de conversas triviais. Já resolvemos tudo, disse, segurando uma pilha organizada de papéis antes mesmo que eu pudesse dizer oi. A casa agora está no meu nome. Minha mãe inclinou a cabeça, a voz suavizando imediatamente. Não é pessoal, querida. Isso é apenas o que faz sentido para a família. Meu pai assentiu, cruzando os braços. Você tem sua vida na cidade, Harper. Este lugar precisa de alguém que realmente possa gerenciá-lo. Gerenciar? Como se eu não tivesse feito exatamente isso. Olhei para os papéis sem alcançá-los. Tinta azul, bordas nítidas, selos que pareciam oficiais à primeira vista. Eles tinham feito sua lição de casa ou achavam que tinham. Você precisará sair até hoje à noite, acrescentou Emily, de leve, como se estivesse apenas lembrando que eu levasse as sobras para casa. Lá estava. Não era uma pergunta, não era uma discussão, era um veredicto. Por um momento, nenhum deles falou. Estavam observando meu rosto, esperando a reação que imaginavam. Confusão, pânico, talvez lágrimas, algo que confirmasse a versão de mim que já haviam decidido. Em vez disso, eu disse uma palavra. Ok. O alívio foi imediato. Os ombros de Emily caíram. Minha mãe exalou. A postura do meu pai relaxou, como se tivesse acabado de terminar uma conversa difícil com sucesso. Bom, disse minha mãe rapidamente. Eu sabia que você entenderia. Emily sorriu mais amplamente. Voltaremos mais tarde com os carregadores. Será mais fácil resolver tudo de uma vez. Assenti. Até me afastei para que pudessem me passar do jeito que sempre fizera. Eles saíram acreditando que a parte mais difícil havia acabado. 2 dias depois, voltaram. Desta vez, o caminhão de mudança subiu até o fim da entrada, barulhento e branco contra o céu cinza. 2 carregadores desceram, se espreguiçando, já observando a casa como se fosse apenas mais um trabalho da agenda. Emily praticamente brilhava. Isso vai ser rápido, disse, batendo palmas uma vez. Vamos tirar você daqui antes do almoço. Meus pais ficaram atrás dela, animados, confiantes, já falando sobre logística. Esse sofá deve sair primeiro. Cuidem para não arranhar o chão. Harper, você deveria começar a arrumar suas coisas pessoais. Entrei na varanda. Não estava sozinha. Ao meu lado estava Michael Turner. Ele parecia exatamente o mesmo de seu escritório, calmo, sereno, segurando uma pasta grossa debaixo de um braço. Um tipo de calma que não discute nem performa.
Uma calma que espera. Os carregadores foram os primeiros a desacelerar. Um deles hesitou no meio do passo, percebendo a mudança no ar. O sorriso de Emily vacilou. Meus pais trocaram um olhar. Michael deu um passo à frente, levemente. Preciso confirmar com quem estou falando, disse, com firmeza. Ele listou os nomes deles sem hesitar. Meus pais se enrijeceram enquanto ele pronunciava, como se serem identificados de repente tivesse importância. Estou aqui sobre a situação legal desta propriedade. Meu pai franziu a testa. E você é? Michael abriu a pasta o suficiente para que vissem os documentos dentro. Representa o cartório de registros de imóveis local, disse. Esta casa foi transferida para um traste irrevogável há várias semanas. Harper é a única administradora. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, quase pressionando meus ouvidos. Emily foi a primeira a rir. Um riso seco e quebradiço. Isso não é possível, disse rapidamente. Temos documentos. Michael assentiu uma vez. Eu os vi. E minha mãe deu um passo à frente, a confusão se transformando em irritação. Deve haver um engano. Corrigimos um erro no testamento. Não houve erro, respondeu Michael calmamente. E qualquer tentativa de alterar a propriedade sem autorização da administradora é legalmente nula. O rosto de Emily perdeu a cor. Isso não faz sentido, disse, agora mais rápido. Tudo foi registrado corretamente. Michael virou uma página da pasta. Os registros foram feitos por um serviço não verificado. As informações do cartório não coincidem com os registros estaduais. Isso, por si só, invalida a transferência. Um dos carregadores pigarreou. Então, devemos esperar? Michael não tirou os olhos da minha família. Não disse. Vocês não devem prosseguir. A voz do meu pai endureceu. Está nos acusando de algo? Estou apenas expondo os fatos, respondeu Michael. Emily então se virou para mim, olhos arregalados, voz tensa. Você fez isso? Encontrei seu olhar com firmeza. Protegi o que não era de vocês para tomar. A voz da minha mãe falhou. Como pôde fazer isso conosco depois de tudo que fizemos por você? Não levantei a voz. Não me aproximei. Vocês apareceram com os carregadores, disse calmamente. Disseram que eu tinha que sair até hoje à noite. Não perguntaram. Decidiram. Meu pai abriu a boca, depois fechou novamente. A confiança com que entrou havia desaparecido, substituída por algo frágil e fino. Michael entregou a ele uma cópia do aviso. Este documento registra a tentativa de transferência de hoje e serve como advertência formal. Ele disse que qualquer tentativa futura poderia se transformar em uma questão legal. Os carregadores já estavam recuando, murmurando desculpas. Um deles voltou para o caminhão sem esperar instruções. Emily ficou paralisada. Os papéis em suas mãos de repente pareciam sem sentido. Isso não acabou, disse, fraca. Assenti uma vez. Essa parte depende de vocês. Eles não discutiram depois disso. Não ameaçaram, não imploraram, não tentaram negociar. Simplesmente foram embora. Eu observei o carro deles desaparecer pela estrada, seguido de perto pelo caminhão de mudança. O cascalho voltou lentamente ao lugar, como se nada tivesse acontecido. Michael fechou a pasta. Eles pensaram duas vezes antes de tentar isso novamente, disse. Agradeci e o observei dirigir embora. Então fiquei sozinha na varanda, o oceano ainda se movendo do jeito que sempre se movia. Nada lá fora havia mudado, mas tudo dentro de mim tinha. Pela primeira vez na vida, eu não estava me preparando para o que minha família poderia tentar tomar em seguida. Eu estava exatamente onde deveria estar. Depois que eles se foram, a casa ficou estranhamente silenciosa. Não pacífica, pelo menos não de imediato. Um tipo de silêncio que se instala depois que algo pesado passa, deixando o ar diferente. Fiquei na varanda por um longo momento, ouvindo o som do caminhão de mudança se afastar, o cascalho assentando lentamente de volta ao lugar. Sem gritos, sem portas batendo, sem discursos finais, apenas ausência. Dentro de casa, meu celular vibrou uma vez, depois novamente.
Não olhei imediatamente. Pela primeira vez, não senti necessidade de gerenciar as emoções de mais ninguém. O que precisassem dizer podia esperar. Quando finalmente conferi, havia mensagens da minha mãe e do meu pai. Curtas, contidas, cuidadosamente formuladas. Precisamos conversar. Isso foi desnecessário. Não precisava envolver terceiros. Terceiros. Não há lei. Não há verdade. Terceiros. Coloquei o celular virado para baixo e caminhei pela casa. Os carregadores não haviam mexido em nada. Cada cômodo parecia exatamente o mesmo. Mas agora parecia diferente. A tensão que vivia nos cantos, a sensação de que este lugar era temporário, condicional, havia desaparecido. Eu não tinha percebido o quanto me mantinha firme até não haver mais nada contra o que me apoiar. Mais tarde, naquela noite, outra mensagem chegou. Desta vez de Emily. Você nos envergonhou. Poderia ter resolvido isso em particular. Em particular, pensei, significava ceder silenciosamente. Digitei uma resposta, apaguei, digitei outra e apaguei também. No final, não respondi. Silêncio, estava aprendendo, não era rendição. Era um limite. Na manhã seguinte, Michael ligou. Eles não contestaram o aviso, disse. Isso geralmente é um sinal. Sinal de quê? Perguntei. Que eles entendem sua posição, respondeu, e que não gostam disso. Alguns dias depois, uma carta formal chegou do advogado dos meus pais. Era breve e rígida, retirando toda a reivindicação relacionada à propriedade e solicitando que não houvesse mais contato sobre o espólio. Sem pedido de desculpas, sem explicação, apenas retirada. Guardei-a sem cerimônia. As consequências não explodiram como eu imaginara. Não houve confrontos dramáticos, discussões públicas, nem tentativas desesperadas de me culpar para me fazer ceder. Em vez disso, tudo colapsou para dentro. Primeiro, as ligações pararam, depois as mensagens, e a preocupação cuidadosamente cultivada desapareceu por completo. A notícia se espalhou silenciosamente depois disso. Uma tia distante entrou em contato com uma mensagem desconfortável sobre mal-entendidos. Um primo fez perguntas vagas, sem realmente perguntar nada. Alguns parentes ficaram em silêncio, e eu os deixei. Pela primeira vez, não corri atrás do silêncio nem tentei preenchê-lo. Não me expliquei. Não justifiquei minhas escolhas. Quem quisesse a história completa poderia ter perguntado antes de aparecer com os carregadores. Uma tarde, cerca de uma semana depois, voltei sozinha para a casa do meu avô. Destranquei a porta devagar, meio esperando alguma nova atenção me esperar lá dentro. Mas não havia nada, apenas o cheiro familiar de madeira antiga e a leve lavanda que meu avô sempre guardava nas gavetas. Fiquei na sala por um longo momento e percebi algo que me surpreendeu, senti-me segura. Não aliviada, não vitoriosa, segura. Pela primeira vez na vida, não estava me perguntando o que alguém poderia decidir por mim a seguir. Não esperava permissão para ficar. A casa não era um prêmio. Eu a defendia como um limite que eu mesma havia traçado. Lá fora, o oceano continuava a se mover, constante e indiferente, exatamente como sempre foi. O tempo não voltou correndo do jeito que eu esperava. Depois que tudo ficou quieto, continuei esperando pela próxima onda, outro confronto, outra tentativa, outra mensagem cuidadosamente formulada para reabrir a porta que finalmente fechei. Mas ela nunca veio. Em vez disso, os dias se estenderam, calmos e desconhecidos, como uma vida para a qual eu não tinha sido treinada. No começo, o silêncio parecia pesado. Passei tantos anos antecipando as reações da minha família que não precisar mais fazer isso parecia errado, como se eu tivesse esquecido uma responsabilidade importante. Cada vez que meu celular vibrava, meu corpo reagia antes da mente, ombros tensos, respiração presa, até perceber que não eram eles. Eles haviam se ido. Não dramaticamente, não com raiva, apenas ausentes. Algumas semanas depois, soube por um parente que meus pais estavam dando espaço. Essa foi a palavra que usaram. Não ultrapassamos limites. Não estávamos errados. Apenas espaço. Como se fosse algo mútuo, temporário, algo que se resolveria sozinho se deixado quieto tempo suficiente.
Emily não entrou em contato de forma alguma. Isso doeu mais do que eu esperava. Não porque sentisse falta dela, mas porque confirmava algo que sempre suspeitei: nosso relacionamento nunca foi sobre conexão. Sempre foi sobre acesso. E, quando o acesso acabou, o relacionamento acabou junto. Depois disso, parei de tentar entender. Em vez disso, concentrei-me na casa. Revirei gavetas lentamente, decidindo o que manter e o que deixar, e encontrei velhas anotações que meu avô havia feito para si mesmo, listas de compras, lembretes, pensamentos pela metade. Em uma gaveta, encontrei um pedaço de papel dobrado com meu nome escrito em sua caligrafia cuidadosa. Não era um testamento ou instruções, apenas meu nome escrito uma vez, como se ele quisesse lembrar de algo importante. Aquela pequena coisa ficou comigo. Fiz mudanças na casa, mas apenas suaves. Consertei o que precisava ser consertado. Mantive o que importava. Não reformei nem apaguei sua presença. Deixei o lugar respirar como sempre respirou. Com a distância, veio a clareza. Percebi que o que minha família queria não era a casa em si, era o controle. A casa era apenas a desculpa. E quando eu, silenciosa, legalmente, sem espetáculo, tirei o controle, eles não tinham mais nada em que se apoiar. Houve momentos de dúvida, é claro, noites em que velhos hábitos sussurravam que talvez eu tivesse ido longe demais, que talvez devesse ter agido de forma mais suave. Esses pensamentos nunca duravam muito, porque cada vez que surgiam, eu lembrava do caminhão de mudança, dos papéis, da certeza em seus rostos quando me disseram para sair. Limites não são crueldade. Eu me lembrava da clareza deles. Devagar, meu corpo aprendeu o que minha mente já sabia, que eu não estava mais em perigo, que ninguém vinha tirar algo de mim enquanto eu dormia, que o espaço que eu ocupava era meu por direito, não por permissão. Comecei a fazer planos que não envolviam gerenciar as expectativas de mais ninguém. Passei fins de semana na casa sem me sentir vigiada. Convidei amigos sem precisar ensaiar explicações. Permiti-me existir sem me encolher. E naquele espaço, quieto, firme, intocado, compreendi algo que meu avô sempre me mostrou: pertencer não é algo pelo qual você implora. É algo que você protege. Em uma tarde de domingo, não muito depois de tudo finalmente se estabilizar, destranquei a porta da frente da casa do meu avô e entrei sozinha. A casa cheirava a madeira antiga, ao ar limpo e ao leve traço de lavanda que ele sempre guardava nas gavetas sem avisar ninguém. A luz do sol deslizava pelo chão em padrões familiares, sem pressa, como se não ligasse para o quanto havia mudado fora dessas paredes. Percorri cada cômodo lentamente, desta vez não por cautela, mas por respeito. Não havia tensão nos meus ombros, nem instinto de ouvir passos atrás de mim. Pela primeira vez, eu não esperava que alguém desafiaria meu direito de estar ali. Fiz chá e sentei na varanda, observando a maré subir e descer. O oceano não havia mudado. A casa não havia mudado. O que havia mudado era eu. Durante a maior parte da minha vida, acreditei que manter a paz significava ficar em silêncio, que ser amada significava ser fácil, que me proteger de alguma forma faria de mim o problema. Hoje sei o quanto isso estava errado. Traçar um limite não significa deixar de se importar. Significa deixar de desaparecer. O traste fez exatamente o que devia, criou clareza, removeu a ambiguidade, protegeu algo que importava. Não apenas uma casa, mas o último lugar onde eu já me senti totalmente vista. E, ao fazer isso, me ensinou algo que meu avô entendia muito antes de mim: segurança não é a ausência de conflito. É a presença de limites que se mantém. Não ganhei nada naquele dia. Não tirei nada de ninguém. Simplesmente recusei-me a deixar que algo me fosse tirado novamente. Se você já se sentiu pressionado a ceder seu espaço, sua voz ou sua segurança apenas para manter a paz, saiba disso: você não é egoísta por se proteger. Você não é dramático por dizer não. E você não está sozinho por escolher clareza em vez de conforto. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é tomar uma decisão silenciosa, legal e irreversível e deixar que ela fale por você.